Oi, gente! Nossa aulinha hoje vai ser sobre ultrassom. Então, o que seria ultrassom, né? Ultrassom nada mais é do que ondas cinéticas ou mecânicas que são produzidas por transdutores vibratórios, tá? E aí, esses transdutores, quando entram em contato com a pele, vai promover os efeitos terapêuticos, que é o que a gente quer. Lembrando que os equipamentos de ultrassom, eles têm uma elevada frequência, então normalmente a gente encontra no mercado ultrassom de 1 MHz, de 3 MHz e de 5 MHz. Qual é a diferença? É o poder de penetração, tá? Esse de 1 MHz, o pessoal da fisioterapia usa muito para reabilitação. Já o de 3 megas, quem usa muito é o pessoal da estética ou da fisioterapia dermatofuncional. E esse de 5, que ele é menos penetrante ainda, ele entrou em desuso. Esse de estética, que é o de 3 mega, o nível de profundidade no tecido chega a aproximadamente 3 centímetros, enquanto de 1 mega pode chegar até 5 ou mais, tá? Por isso que ele é para reabilitação, porque ele atinge estruturas mais profundas. Tudo bem? E aí a gente tem o transdutor, que é exatamente a manopulazinha lá do ultrassom. Vejam, esse transdutor, né, vamos supor que isso aqui é o transdutor. Ele tem um material prata, e aí o material dele é piezoelétrico, tá? É chamado assim. E, consequentemente, ele é formado de cristais de quartzo. Existem outros tipos de materiais também, tá certo? E aí a gente visualiza, ó, o tamanho da área, né? E dentro, essa partezinha aqui é chamado de área efetiva de emissão, que a gente chama de ERA. Então é a ERA do ultrassom, que é exatamente o que vai ser emitido para a pele, para o tecido, tá certo? Não tem como a gente adivinhar para saber o tamanho em centímetros da ERA. Então, vem com a etiqueta ou vem no manual do equipamento. Normalmente, as eras são 3,5 ou 5 centímetros ou 7 centímetros, depende do equipamento e da marca. E aí, por isso que é importante a gente saber. Porque vocês nunca vão trabalhar com a área de tratamento igual à ERA. Vai ser sempre o dobro, o triplo, sempre a mais, porque vocês não vão ficar parado com o cabeçote, não. Vocês vão fazer sempre movimentos contínuos e movimentos lentos com ultrassom. Que aí esses movimentos vão poder ser tanto circulares quanto longitudinais. Certo? Então isso é importante a gente saber. Então, quando for comprar o equipamento, verifique o tamanho de ERA. ERA vai ser exatamente a emissão, a área efetiva do equipamento, do ultrassom. E aí, falando de ultrassom, a gente tem, né, dois modos de emissão, que é o modo contínuo e o modo pulsado. No modo contínuo, fazendo uma analogia, é exatamente isso aqui, ó. Observa o meu sinal sonoro. Então, eu estou emitindo um som de forma contínua, são ondas contínuas. É exatamente isso que o ultrassom faz, então ele vai propagar uma onda contínua. E aí, como consequência, vai se gerar através desse modo os efeitos térmicos, então vai se gerar calor. E como é que esse calor é gerado? A gente vai ter um movimento, né, das partículas e posteriormente vai ter o atrito entre elas. E aí com isso vai promover o calor, que aí vai gerar, por exemplo, uma vasodilatação. Você pode visualizar um pouco de hiperemia na área, mas nada que gere incômodo, nada que gere dor ou mesmo que promova uma queimadura no seu paciente, tá certo? E aí o principal efeito desse modo contínuo é o efeito térmico. Enquanto no modo pulsado, que seria isso aqui, ó. Então você tem ciclos de pulso, tá? Você tem uma frequência de pulso aqui diferente. Então esse seria o modo de emissão pulsada, que ele tem uma predominância para o efeito mais mecânico. Não significa dizer que ele não gera calor, mas o calor dele é minimizado, certo?
Então, para esse modo pulsado, os principais efeitos são as micromassagens que ele vai promover naquele tecido terapêutico. E aí, por ele não promover tanto calor, por esse calor ser minimizado, é que esse modo é utilizado para as afecções agudas ou mesmo subagudas, ou seja, aquelas afecções que apresentam algum grau inflamatório. Então a gente tem que ficar sempre atento, porque quando a gente vai aplicar, a gente precisa escolher um modo de emissão, se é um modo pulsado ou é contínuo. Então contínuo aqui você utiliza para afecções mais crônicas e o pulsado para afecções mais agudas, tá certo? Tudo bem até aí? Em relação ao tempo de aplicação do ultrassom, vocês podem aplicar de 3 a 5 minutos por área, tá? Lembrando que a área vai ser o dobro ou triplo da ERA, que é a área efetiva de emissão, que é menor do que o cabeçote como um todo, certo? A isso a gente fica atento quando a gente compra o equipamento. Outro detalhe importante para vocês saberem é que quando a gente tem um tecido muito vascularizado, a gente consegue dissipar mais fácil esse calor que é gerado pelo ultrassom. Ou mesmo quando a gente tem tecidos ricos em colágeno, também a gente consegue ter uma maior absorção desses feixes de ultrassom, como por exemplo nas bainhas, nas fáscias, nos tendões. Então, dependendo da área que a gente aplique, a gente consegue ter uma maior absorção desses feixes. E lembrem-se, o transdutor vai converter uma energia elétrica em energia térmica. Então, que são as vibrações mecânicas, tá certo? E outra coisa importante a se falar do ultrassom é o processo de cavitação. Então, ele tem dois tipos de cavitação, que é o que a gente chama de cavitação estável, que é o que eu quero, que é o que vai promover os efeitos terapêuticos, é quando o equipamento está calibrado, tá? E tem a cavitação instável. O que seria instável é quando a gente não deve fazer a aplicação com o equipamento. Por quê? A gente faz um teste antes para saber se o equipamento está ok. Então a gente pega o cabeçote lá do transdutor, né, do teu equipamento, coloca um pouquinho de água aqui, liga a máquina e aí você vai verificar. Se essa aguinha estiver implodindo, tiver assim, ó, salpicando água, consequentemente o teu equipamento ele está produzindo uma cavitação instável e aí você não deve fazer ultrassom no teu paciente logo em seguida, tá? É melhor você levar esse equipamento para calibrar. Outro tipo de cavitação é a cavitação estável, que é o que vai promover os efeitos terapêuticos. Aí esse sim, esse é Mara. Esse você pode sim fazer, tá? Porque a concentração aqui das bolinhas de água, ó, elas vão estar exatamente, o atrito, né, das partículas vão estar exatamente nessa ERA, na área efetiva de emissão. E aí elas vão estar bem concentradas. E aí você pode fazer a aplicação, tá? Então esses são conceitos básicos que a gente precisa ficar atento quando a gente vai fazer a aplicação do ultrassom. Lembra que eu falei para vocês de ultrassom pulsado e de ultrassom contínuo? Aí vocês vão me perguntar, professora, mas qual é a intensidade que a gente coloca, né, lá no equipamento? Veja, se vocês vão trabalhar com ultrassom no modo pulsado, que são para lesões agudas ou subagudas, vocês não devem ultrapassar uma intensidade de 0,5 watts por centímetro quadrado, tá certo? Já na emissão contínua, dependendo da máquina, tem máquinas que chegam até 2 watts por centímetro quadrado ou até 3. Então, na emissão contínua, você pode chegar a esse nível de intensidade, até 3, se sua máquina chegar a esse parâmetro. O que vai determinar isso é para que tipo de afecção você está tratando. Então, contínuo normalmente é afecções crônicas e o pulsado normalmente é afecções agudas ou subagudas, tá certo? Então a gente tem que ficar bem atento a esses parâmetros quando a gente vai colocar lá no equipamento e saber de fato para que a gente está aplicando. E recapitulando, tá? Dentre os efeitos biológicos principais do ultrassom, ele vai promover uma vasodilatação, ele vai melhorar o metabolismo local,
vai promover uma analgesia. Então, existem inúmeros benefícios aí promovidos com a utilização do ultrassom. Depende muito para o que você quer. Que é isso que lá na avaliação você vai ver se o paciente está apto para realizar o procedimento. E não esquecendo que entre o transdutor e a pele do paciente você precisa de um meio condutor, que é o gel de contato. Aquele gel translúcido, transparente, tá? E aí não precisa encharcar de gel não, é só o suficiente para cobrir a área. E os movimentos que vocês vão fazer com ultrassom, ó, são movimentos circulares ou movimentos longitudinais, de acordo com a área que você predeterminar. Gente, muito cuidado quando for aplicar ultrassom, porque eu vejo pessoas aplicando assim, ó. Parece que tá mexendo um bolo, né? Mas não se deve aplicar assim. Os movimentos, eles são firmes, né? O transdutor deve estar lá acoplado na pele do paciente de forma constante. E os movimentos, eles são contínuos e lentos. Tenham paciência para poder fazer a aplicação, certo? Não precisa fazer isso aqui não, ó. Isso aqui não é aplicação de ultrassom. Então tenham muito cuidado, prestem muita atenção. E só realmente façam, pessoal, se tiverem propriedade para poder aplicar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quis fazer uma explanação, né, de uma forma geral sobre ultrassom. E o que vocês precisarem, contem comigo. Ativem o sininho para poder vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, das próximas aulas. Curtam se vocês gostaram, comentem para poder eu estar tirando as dúvidas de vocês. Então, ó, espero muito a participação de vocês e super beijo e até a nossa próxima aulinha.